Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente, continuando com o nosso tema sobre banco de dados. Hoje nós estaremos vendo um assunto novo. Na verdade, nós temos que resolver ainda uma query que ficou incompleta na semana passada, uma query que, na verdade, eu vou acabar utilizando ela durante a aula. Hoje nós vamos trabalhar, então, com view, né? View é uma coisa que aparentemente é simples, mas tem muitas funcionalidades interessantes e pode ser muito útil no nosso trabalho, certo? Vamos utilizar o mesmo banco de dados, que eu creio que todo mundo está conseguindo utilizar. O nosso problema na semana passada, né? Nós tivemos um pequeno. Ficou para trás, na verdade, essa query para resolver. O que nós queríamos aqui? Ó? Selecionar uma query bem curta, né? Selecione todos os clientes e qual a quantidade de filmes que ele locou por categoria. Então, eu quero mostrar o João e quantos filmes ele locou de ação, de família, de humor. Então, eu quero saber quantos filmes o João viu enquanto ele é meu cliente, certo? O que nós precisamos? Vou mostrar aqui já a query para vocês, depois vocês podem dar uma olhada com carinho, eu vou explicar para vocês o que a gente fez aqui. Olha, o que eu quero? Eu quero o nome do cliente, então eu coloco aqui CL First Name, que se eu vir aqui no front, ó, o CL é o Customer, que é o cliente, CNAME, que é a categoria, o nome da categoria, e eu faço a contagem dos filmes, certo? Porque eu quero saber quantos filmes daquela categoria. Professor, não tem subquery nessa situação? Não, não tem nenhuma subquery. Dá para fazer assim, uma query simples que resolve, que não que ela seja tão simples, né? Na verdade, ó, 3 campos e ela envolve uma, duas, três, quatro, cinco, 6 tabelas. Né? Eu preciso da tabela inventário, por quê? Eu quero saber quantos filmes ele locou. E a locação está dentro da tabela inventário. Se eu quero saber filme, obviamente, eu preciso da tabela filme. Aí, a partir do momento que eu preciso da categoria, então eu preciso da tabela filme categoria. Então eu preciso da tabela filme categoria. E se eu estou falando de locação, eu preciso da tabela rental, porque o cliente está ligado com a rental, que é a locação, certo? E o cliente, obviamente, porque eu preciso do nome do camarada. Então, o primeiro passo, na verdade, é fazer a junção de todas essas tabelas. Então, a conta básica, se eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, eu tenho que ter 5 junções. Então, eu tenho a junção de filme da tabela inventário com a tabela filme, eu tenho da tabela filme com a filme categoria com categoria, e rental com inventário, e cliente com rental. Então, eu faço a interligação de todas essas tabelas. Eu não tenho nenhuma condição, porque além da junção, porque não me foi solicitado. Mas essa query aqui, a gente vai ver que ela é muito útil para muita coisa. É uma query base, como tenho falado para vocês. Muitas vezes nós criamos queries e elas têm que ficar guardadas, porque elas vão servir para situações futuras. E isso aí vai ser muito interessante nessa aula de views que nós estamos tratando, porque a view ela quebra um galho do tamanho do universo quando a gente tem queries desse tamanho. Por quê? Porque isso aqui, de certa forma, vocês vão concordar comigo que é uma query interessante para uma locadora. Né? Eu quero saber, por exemplo, nesse mês, qual categoria que teve mais locação, certo? Mas aí eu não busco só do rental e inventário? Tudo bem. Aí eu vou buscar lá, os maiores filmes locados foram ação. Tá, mas quem foram os clientes que locaram mais filmes de ação? Foi fulano, ciclano e beltrano. Então vocês estão vendo? Então peraí. Eu vou premiar, então, o cara que mais locou o filme de uma determinada categoria, que foi campeã de locações dentro do mês. Olha só o que eu estou fazendo. Eu tomo uma ação de marketing em cima de uma informação gerada pelo sistema para mim. Então eu posso fazer uma ação e falar para o cara parar e pensar, peraí, eu vou começar a alocar mais filme. Mas qual que vai ser o filme mais locado desse mês? Então calma aí, eu vou me organizar. Vocês estão entendendo? Então, assim, são detalhes que melhoram o processo comercial. E, gente,
Sistema serve para dar dinheiro para o empresário, né? Nenhum empresário que eu conheço, eu trabalho com sistema faz mais de 10 anos, eu não conheço nenhuma empresa que já me procurou um dia, alguma empresa que eu trabalhei, falando assim, ó, vou pôr um sistema porque, cara, é bonitinho ter um computador na frente, né? Todo mundo tem, eu quero ter. Ninguém, gente, ninguém faz isso, né? É igual antigamente tinha impressora fiscal, né? Hoje você tem a impressora não fiscal que faz o trabalho da nota cupom eletrônico. Mas, cara, uma impressora fiscal, na época que não tinha nota fiscal eletrônica, ela custava R$ 2.000, uma impressorinha pequenininha lá. Agora, o cara gastar R$ 2.000, dependendo da empresa, é o salário de 2 funcionários. E se você colocar que isso foi há 5, 6 anos atrás, né, ou um pouquinho mais, na verdade, e pode ser o salário de uns 3 funcionários no mês. Então, é muito caro. E o cara tem que ter uma impressora dessa, né? Então, assim, só para a gente ter noção. Então, o sistema tem que dar retorno, porque se não der retorno, é só custo. E só um sistema que é só custo não serve para mim. Então, isso aqui é uma query super interessante que eu posso traçar 1.000 coisas, né? Eu posso fazer uma busca dessa por mês, eu posso fazer uma busca dessa por categoria, por cliente. Então, assim, me gera várias ações de marketing que eu consigo analisar aqui, certo? Aí eu mando agrupar, como eu estou usando um contador, né? Eu preciso ter agrupar. Então, eu faço um group by dos campos que não estão sendo agregados. E eu mando ordenar pelo nome do cliente e por nome da categoria. Então, eu quero lá o João e os nomes das categorias em ordem alfabética, certo? E eu posso fazer várias ordenações diferentes. Muito bem. View. O que é uma view? View, gente, traduzindo para o português, visão. Ou seja, uma visão. O que é uma visão? Vamos trazer para o nosso linguajar. Quando você fala assim, olha, eu tive uma visão do... que agora não está dando, porque só está em casa, mas assim, eu tive uma visão de algo fenomenal. Ou você viu o carro que passou, faz um comentário de algo que você viu. A primeira coisa, quando você faz um comentário, você fala que você viu alguma coisa, você percebeu, a grande questão que envolve esse processo essa visão é algo permanente ou é algo temporário? Você viu um carro passar, você viu a Ferrari passar. Legal, você tem na sua lembrança, né? Mas e aí, será que amanhã na mesma hora eu consigo ver aquela Ferrari de novo? Não, provavelmente não. Então isso é uma visão. Uma visão é algo temporário, só que muitas vezes necessário. Por exemplo, eu preciso ter uma visão das vendas que ocorreram essa semana. É uma coisa simples. Só que é uma coisa que eu preciso sempre. Eu não vou criar uma tabela que precise, que guarde esses dados de forma agrupada, bonitinho. Não. Como essa query que nós acabamos de fazer. Eu traz todos os clientes bonitinhos. Professor, mas eu não posso criar essa tabela, fazer uma trigger que toda vez que for locado um filme, ele faz a conta e armazena nessa tabela. Olha o tamanho do trabalho. Gente, não tem necessidade disso. Mas é uma visão importante, É uma visão que é necessária para o lojista. Então, essa é a ideia de uma view. É você ter a ilusão que está vendo algo, só que é momentâneo, certo? Ele é só naquele momento que você está vendo. Nós chamamos esse tipo de situação de named queries ou stored queries. Imagina que ele é uma query que você armazena em uma variável. Essa é a ideia. Você cria uma variável, coloca um vetor dentro dela e você busca, quando você precisa de um dado, ele está lá armazenado nesse vetor, nessa variável. Então, essa é a ideia. Uma variável, ela é dinâmica, ou seja, você altera alguma coisa, essa variável pegou um valor do banco e está armazenado nela. Certo? Por exemplo, o total de venda até agora. Então, eu peguei o total de venda e armazenei numa variável. Depois que eu armazenei, eu realizei uma outra venda. Essa variável está com um valor desatualizado. Vocês não concordam comigo? Então, é mais ou menos assim que funciona uma view.
elas não são carregadas, elas são geradas sempre que necessárias. Então, se eu precisar atualizar essa variável, eu tenho que ir lá de novo, buscar no banco e atualizar. Uma view funciona dessa forma. Quando você gera uma view, é como se fosse uma foto. Tirou uma foto daquele momento. Então, a coisa continua, certo? O negócio continua se desenvolvendo, mas você tem a foto daquele momento. Tabelas virtuais podem ser dinâmicas, elas só existem no momento em que você precisa dela. Espera aí, eu acabei de falar que uma view é uma foto, é um momento, é o que está acontecendo, mas aqui eu estou falando que tabela virtual pode ser dinâmica. Tem como ela ser fixa, então? Não ser dinâmica, ela armazenar dentro do banco de dados? Tem. Né? Isso aí vai ser o nossa aula de amanhã. Nós vamos ver que nós podemos pegar uma view e materializar ela. Quer dizer, eu congelo aqueles dados. Né? Eu tenho a visão daquele momento, só que ela está congelada. É possível fazer isso. Né? Porque se você faz uma view, tirou a foto lá, armazenou. Tá ali. Só que tá ali enquanto o programa está em execução. Parou de rodar, morreu. Mas nós temos views que a gente pode criar visões permanentes. Então eu posso tirar uma foto, ó, durante a manhã a venda do meu mercado era X, à tarde foi Y e à noite foi Z. Então eu tenho fotos de diferentes momentos. Se um dado for atualizado, logo em seguida uma view for acessada, aquele dado vai ser atualizado. Se a view estiver aberta e eu fazer algum insert no banco, a view não se torna atualizada, como eu acabei de falar em relação a uma variável. Certo? Essa atualização não será considerada no momento, somente na próxima vez que a view for usada. É apenas uma forma de traduzir uma query para outra query mais complexa. Exatamente. Pessoal, olha só, presta atenção. Né? Uma query simples, só que envolve 6 tabelas, olha o tamanho da junção, mais group by, quer dizer, olha o tamanho desse emaranhado. Por mais que seja uma query um pouco simples, se eu precisar de alguma outra informação, ela vai crescer. E ela vai crescendo exponencialmente conforme vai mudando a minha criatividade em relação a buscar informações. Então, toda hora fazer uma query desse tamanho se torna algo não viável. Então, o que nós podemos fazer? Levando em consideração que a nossa query anterior, aquela encrencona lá, vamos transformar ela então numa view, para que eu possa consultar, por exemplo, quais filmes o cliente Alberto locou por categoria num determinado período, certo? Então eu quero saber qual filme que Alberto locou por categoria em um determinado período. O período está onde? Na tabela Rental. Eu tenho a tabela Rental naquela query gigantesca? Tenho a tabela Rental. O cliente, né, está na tabela Customer. Eu tenho a tabela Customer? Tenho a tabela Customer. Tenho a tabela Filmes e tenho a categoria. Cara, excelente. Essa query serve como uma luva. Então, o que nós iremos fazer? Primeiramente, a gente tem que ajustar só o select. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou trazer o Alberto. Na minha query, ela traz o campo nome. Só que se eu for consultar, eu vou utilizar ela para outro tipo de consulta, é uma coisa clara que é bem melhor e mais fácil de realizar e mais preciso se eu localizar por ID. Então aqui o que eu vou inserir? Além do nome do cliente, o nome da categoria e o total locado, eu vou acrescentar o ID do cliente e o ID da categoria. Isso já vai auxiliar e muito a minha query. Né? Já vai ajudar bastante o negócio aqui. Acrescentamos os campos ID para facilitar as nossas queries auxiliares. Beleza? Então vamos lá. Vamos acrescentar, então, antes do nosso select, a seguinte linha: ó, create or replace view categoria como cliente. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos mudar a visão. Vou jogar para o Postgres e vamos criar, fazer toda essa parte de criação na prática. Eu acho que fica mais fácil. Então, eu vou acrescentar aqui CL, né, do cliente, o Customer ID, então, ID e do filme, da categoria, perdão, category,
Acrescentar um campo, né, que não é agregação, eu tenho que colocar no group by. Beleza, pessoal. Então aqui eu trouxe, ó, o Aaron assistiu 2 filmes de ação, locou 2 filmes de ação até hoje. Beleza. Então vamos lá. Vou transformar isso aqui em uma view. Como que eu faço, né, para transformar isso aqui em uma view? Antes do select, pessoal, vou vir aqui, ó, com a balinha, create or replace view cliente. Vou colocar um V antes. É interessante colocar sempre a letra V ou view antes, pessoal, para demonstrar, né, que aquilo não é uma tabela, é uma view, certo? Então, cliente, categoria, S. Então, olha só, para que eu possa criar uma view, eu faço esse comando antes do meu select, ó, create or replace view, v cliente categoria, S, e embaixo o meu select, certo? Feito isso, eu vou executar. Olha, quando eu mando executar, ele me falou aqui, deu tudo certo, maravilha. Né? Vou abrir uma outra janela. Ó, o que eu vou fazer aqui para testar? Para verificar se eu realmente criei essa view e ela funciona, né? Vem aqui, ó, select asterisco from. Olha aqui, a mesma query, só que agora como uma view, certo? Então, olha só quantas linhas eu economizei. E eu tenho uma query que eu posso utilizar a todo momento. Qual que é o nosso objetivo? Vamos ver aqui se realmente prestou o negócio, né? O que eu tinha pedido lá atrás era o quê? Quais os filmes o cliente Alberto locou por categoria? Cadê o Alberto? Deixa eu achar o Alberto. Alberto. O Alberto é o Customer ID 352. Então, eu venho aqui, ó, where Customer ID igual 352. Olha aqui. Então, todos os filmes que o Alberto locou nesse período, ó. Eu quero saber qual foi o filme que ele mais locou. Então, eu coloco aqui, por exemplo, Order by. Eu esqueci de colocar um nome no negócio lá, tá? Count, né? Que bonito. O Alberto, ele gosta de música. Então, assim, ó, estrangeiros, música, né? Olha que interessante, pessoal. Eu consigo até às vezes traçar um perfil do meu cliente e saber como que eu posso trabalhar. Gente, isso aqui ele gera muita coisa, muita informação. Né? A gente pode trabalhar junto com mineração de dados, um BI. Isso tudo pode gerar ferramentas que auxiliem o nosso negócio. Né? Por exemplo, o Alberto é um cara eclético, ele gosta de música, ele gosta de filme estrangeiro, ele gosta de jogos. Né? Os principais locação, ó. Por exemplo, ação, cadê a ação? Olha só, na vida inteira da locadora ele locou um filme de ação. Há vários filmes aqui que ele locou uma vez só. Então isso aqui traça um perfil do meu cliente também, isso é interessante, certo? Isso é legal. Se eu quiser colocar aqui um período, né, que eu tinha comentado lá. O período, pessoal, nós temos um pequeno problema aqui. Qual que é o pequeno problema? O período ele está onde? Na tabela rental. Eu poderia colocar, então aqui onde for assim, end. Opa, peraí. Mas o rental date não está dentro da tabela rental e a rental não está dentro do nosso select aqui em cima? Ó, cadê o rental? O rental está aqui. E aí? Por quê, pessoal? Ele está falando, ó, rental date não existe. Por quê, coleguinhas? Agora está aberto para vocês aí. Fiquem à vontade. Não sei. Pô, professor, você estudou, não sabe? Pois é, esqueci, deu branco. Né? Não sei, deveria ter o rental. Eu acho que deveria funcionar. O que é uma view? Uma view é uma foto de um determinado momento, correto? Então você viu um carro passar, uma Ferrari, tirou uma foto. Legal, Ferrari está ali.
Atrás da Ferrari, por exemplo, tem um hidrante. Cara, meus exemplos são fantásticos, né? Tem um hidrante. Só que na sua foto aparece o quê? Aparece o hidrante ou a Ferrari? A Ferrari. O hidrante tá ali, não tá? Tá, ele tá ali, professor. Tá atrás da Ferrari, tá na calçada. Só que ele não apareceu na foto. Por quê? Porque eu não demonstrei ele. Então, eu posso dizer que existe o hidrante? Não. Né? Não tem como eu afirmar. Então, da mesma forma, o que acontece? A minha foto, a view, é uma tabela. Né? Eu criei uma tabela. Só que essa minha tabela, ela tem o campo cliente, categoria e filme. Então, não tem como eu fazer qualquer tipo de consulta que não seja como esses campos. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, pessoal, que essa V cliente aqui, ó, é uma tabela. Quais são os campos dessa tabela? Customer ID, categoria ID, primeiro nome, nome e count. Quer dizer, eu consigo saber que essa tabela aqui, na verdade, é uma view? Não. Na verdade, o cara que está mexendo, o programador, nem sabe que isso aqui é uma view, ele acha que é uma tabela. E ele sendo uma tabela, ele só tem esses 4 campos. 5. Ele só tem esses 5 campos. Então, o rental date, ele não existe. Então, se eu quiser fazer uma consulta com rental date, eu tenho que acrescentar aqui, ó. Cadê? Cadê? Rental Professor, ponto. Pode falar. eu não sei se você explicou, mas eu cheguei e não prestei atenção ainda, quer dizer, quando eu cheguei você não tinha falado ainda. Qual a Hum. vantagem de usar uma view sobre uma tabela em si? Qual a vantagem de se utilizar uma view e em vez de fazer um select? É isso? É, Diminui o tamanho do select. Exatamente. Muito bem, Jorge. É isso mesmo. Olha só o tamanho do meu select normal. É tudo isso aqui, né? Se eu tratando por view, olha só. Na verdade, só tem uma linha, né? Select asterisk from view. Aqui embaixo, olha, são condições que se eu tivesse usando esse select gigantesco, eu colocaria aqui. Quando que eu utilizo uma view? Quando que eu crio view dentro do sistema? É quando eu tenho determinadas consultas que são frequentes na empresa. Então, não é uma coisa específica que você pode fazer genérica. Pode até fazer genérica, mas, por exemplo, dependendo do tipo de ramo de negócio, uma view pode ser mais interessante do que outra. Né? O empresário, o dono da empresa, pode ter uma visão, às vezes, de negócio em relação a marketing, que ele precisa de determinada informação. Ele quer sempre aquela informação. Começa aqui que eu estou buscando. Então, para isso, você cria uma view. Para o banco, isso é mais performático. O banco ele busca de forma mais rápida e ágil uma view do que uma busca normal, porque a view já está armazenada, ele já traçou todos os caminhos para acelerar o processo. Ele não é um negócio novo para o banco. Essa é a principal diferença entre utilizar a view e utilizar um select normal. Quando que eu crio uma view? Só quando existe uma necessidade rotineira daquele tipo de query. Se não existir, não é bobeira, né? Fazer serviço desnecessário. Então, vamos lá, pessoal. Olha, acrescentei aqui o rental date. Com certeza aumentaram meus registros exponencialmente, né? 1.600 e pouco, porque praticamente eu trago todos os filmes. Olha aqui. Agora tem que fazer um agrupamento, na verdade. Pessoal, para atualizar a minha view, olha o que eu faço. Eu simplesmente mando rodar o comando de novo. Por quê? Porque aqui em cima, olha só. Qual foi o comando? Create or replace view. Ou seja, crie ou atualize a view. Então, toda mudança que tiver na minha query, mudou a base, por exemplo, que eu mudei a base. Eu simplesmente rodo o comando de novo. Porque eu coloquei um create or replace, certo? Ó, mandei executar, query returned com sucesso. Agora vamos ver se funciona aqui com o meu rental date. Olha aqui. Beleza. Então ele trouxe aqui, ó, nome da categoria. New. Ah, eu quero renomear esse negócio que eu posso fazer direto aqui no meu select? Pode fazer direto no select. Por exemplo, eu quero só o nome do cliente. First name.
cliente, name. Eu quero, por exemplo, vou trazer só o mês. Eu só quero saber o mês. Só uma pergunta antes de executar. First name está na tabela customer. Name está na categoria. Rental date está na rental. Eu não deveria colocar um alias antes do campo, não deveria colocar uma indicação, um alias, ou customer.firstname, ou CL, como eu fiz na query de cima, e na name também? O que vocês me falam aí? Vai rodar? Se eu mandar executar desse jeito, vai rodar? Que isso. Realmente, pessoal, dá certo, né? Funcionou, mas eu não sei por quê. Ó, a gente tem que ter isso muito na cabeça, para a gente poder entender como funciona o processo. Gente, view, né? Voltando a falar, parece que é repetitivo o negócio, mas não é repetitivo, que é para você entender. Uma view, ela é uma tabela. Por mais que ele seja uma tabela dinâmica, que não existe, na verdade, é uma foto, mas ele é uma tabela. Então, se ele é uma tabela, realmente, ó, os alias eu tenho que declarar na formação da view. Né? Então, quando eu crio uma view, eu tenho um monte de tabela. Então, neste ponto, eu preciso dos alias, né? Do nome da tabela em cada campo. Quando o campo for duplicado, eu tenho que ter o nome da tabela para ele saber de que tabela ele vai buscar. Aqui, gente, só tem uma tabela. E essa tabela tem esses 6 campos agora, né? Tem esses 6 campos, com esses nomes que aparecem quando eu faço um select. Então, eu não tenho necessidade de colocar um alias antes de first name, porque o first name ele não está na tabela customer neste momento, ele está na tabela V cliente categoria. Name está na tabela V cliente categoria, certo? Count também está nessa tabela. Então, não tem necessidade. Na verdade, eu posso até colocar os nomes mais bonitinhos na própria view. Ó, mandei rodar, ó, cliente, categoria, quantidade e o mês, né? Posso renomear aqui também, né? Mês. Então, olha aqui, ó, mais uma mudança que nós podemos ver como necessária na nossa view. Né? Então, peraí, eu não posso colocar lá cliente direto. Ó, então, vou vir aqui, deixa eu fazer aqui já. Ó, como cliente. Aí o rental date, eu deixo o rental date, né? Porque no caso aqui, como eu estou fazendo um extract, né? Se não. Mais uma vez, ó, seleciono tudo. Deu erro. Não posso mudar o nome da coluna first name para cliente. Pessoal, isso aqui agora é um problema que às vezes pode acontecer quando você tenta atualizar uma view. Às vezes ele pode dar conflito com alguns campos. Eu já vi isso acontecer realmente. Então, neste caso, eu não consigo atualizar. Eu preciso criar essa view novamente. Então, vou rodar o comando aqui para deletar, né? Qual que é o comando para deletar? Drop. Então, antes de... Como eu estou mudando o nome de alguns campos, ele está falando que ele não pode fazer essa mudança. Então, ó, faço um drop view e rodo de novo o negócio aqui. Beleza, criei de novo. Agora vamos ver se rolou o negócio aqui. Vou tirar esses trecos aqui. Vou trazer o asterisco. Olha aqui. Já deu mudança, ó. Count não existe. Certo? Por quê? O que existe, gente? QTD. Ó, vou mudar aqui então. QTD. Olha aqui. Agora o nome do cliente é cliente, categoria, quantidade. Vocês estão vendo, pessoal? Então, assim, eu torno mais amigável até a estrutura da tabela. E eu não estou sendo antitécnico, não é nem antiético, é antitécnico. Por quê? Porque a gente tem alguns padrões técnicos, né? Que sempre nós utilizamos. Mas, às vezes, por exemplo, eu tenho um técnico em informática, que ele vai fazer manipulação direto no banco. E ele quer que fique de uma forma mais fácil para ele entender, porque às vezes o dono da empresa, até o dono da empresa quer mexer, pegou uma ferramenta lá que ele consegue gerar relatório dinâmica, como tem uma ferramenta da Microsoft que faz isso. Então ele quer os nomes mais inteligíveis, né, mais fáceis de entender.
cria view, taca a view com o nome que ele quer, sem prejudicar o banco, sem prejudicar a estrutura, que é o que nós aprendemos que tem que ser um banco de dados. Muito bem, pessoal. Visualmente, aonde que fica a minha view? Eu consigo ver todas as views que existem no meu sistema? Sim. Dentro do Postgres, se você ir lá do lado esquerdo, né, onde você vê toda a estrutura, você vai ver que tem uma subpasta lá chamada views. E até nessa base já existe, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 views já criadas. Só para a gente poder perceber o quanto que é útil uma view e quanto que é utilizado. Então, assim, olha, na base de teste do Postgres já tem, ó, informações do ator, do filme, tem lá a tabela ator, né? Cliente por categoria foi o que nós criamos, lista de clientes, lista de filmes. Dá até para a gente puxar e ver o que ele traz, né? Deixa eu puxar um aqui. Olha, por exemplo, vamos puxar lá a view, né, que já existe, ó, select, asterisco, from, filme, list. Ó, o que ela traz para nós? Ó? Traz o ID do filme, o título, a descrição, a categoria, o preço, os atores que fazem parte do filme. Ele agregou todos os atores em uma coluna só. Ele fez aqui um cast, né? Olha só. Essa tabela ela existe? Não. Mas ela é útil, muito útil, porque eu consigo trazer o filme, eu já trago a categoria desse filme. Ah, mas um filme não pode ter várias categorias? Pode ter várias categorias. Então eu posso ajustar, alinhar aqui, ele vai trazer para mim, ó. E eu já tenho os preços de locação, o tempo de duração, né? Tem aqui também a Customer ID, né? A lista de clientes. Vamos ver o que tem lá. Customer List. Olha aqui, eu tenho nome, endereço, cidade, país e o ID. Então, olha aqui eu também junto todos. Lembrando que, só para nós darmos uma olhada, se eu for lá na tabela, no banco de dados, a tabela cliente, ela tem um ID endereço, quer dizer, o endereço está na tabela endereço. Então, aqui eu tenho a junção de 3 tabelas, porque eu tenho customer, eu tenho country, eu tenho address e eu tenho city, né? São 4 tabelas para formar essa view aqui, porque eu tenho aqui o código, o nome da cidade, eu tenho o nome do país, que são tabelas separadas, eu tenho o endereço, que também é outra tabela. Então, esse é o propósito de uma view, facilitar a geração de resultados, certo? Deixa eu minimizar aqui, voltando. Atividades, né? Filtrar somente filmes da categoria Action utilizando a view criada. Cara, nós já fizemos. Filtrar somente filmes da categoria Action, que eu já até trouxe aqui para você para facilitar, ó, que é o código 1, utilizando a view criada. Então, lá, select, asterisco, from v, cliente, categoria. Beleza, eu trouxe todos os filmes de ação. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero saber quantos filmes que foram locados. O Leslie locou 8 filmes de ação. Então, esse aqui, por exemplo, eu vou premiar esse mês, eu tive mais locações de filmes de ação. Então, vou premiar quem locou mais filmes de ação enquanto existe a minha locadora. Foi a Leslie, ou Leslie. Locou 8 filmes. Beleza? Então, olha só. Olha aqui, se eu tivesse que fazer isso aqui na mão, o tamanho da query que ia ser. Ficou pequenininha. Bonitinha, do jeito que me auxilia. Muito bem. Crie uma view que armazene o nome do cliente, dado da locação e o filme locado. Né? Então, o que eu quero? Vamos fazer primeiro o select. Depois a gente faz a estrutura da view. Né? Então, o que eu quero? Quero o cliente. Se eu quero o nome dele, já vou colocar aqui como é uma view. Então, eu já coloco o ID. Vamos colocar também o código do filme, né? Filme ID. Lembrando que eu estou fazendo que eu quero uma view. Vamos fazer as junções, né? From customer C filme F rental R e falta a tabela inventário. Inventário.
aqui. Tenho 1, 2, 3, 4 tabelas. 1, 2, 3 junções. Fechou. Beleza, eu tenho o nome do cliente, a data da locação e o filme que ele locou. Ótimo. Então, vamos lá. Create or replace cliente locação S. Select asterisco from the cliente. Tá todo mundo aqui. Eu quero saber agora os filmes que foram locados onde extract date. Quero saber os filmes locados no mês 2. Beleza. Eu quero saber quantos filmes eu loquei no mês 2. Count. Eu loquei 182 filmes no mês 2. Beleza? Então, olha só, eu consigo fazer agora um monte de informação, eu gero um monte de informação com essa view que não deixa de ser uma tabela, porém é uma tabela virtual. Espero que vocês tenham gostado de mais uma transmissão online de ferramentas úteis do seu dia a dia. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal se ainda não se inscreveu e curtir o nosso vídeo. Em caso de dúvidas, podem comentar, que iremos respondê-lo quanto antes. Abraços, até a próxima!